Vem aí, programa Espaço Gospel, aqui na 87.5. Na busca de um amanhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Os tombos da vida que a gente levou parece que vem só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. Canção que a gente canção que a gente Olá, uma boa noite a você, querido ouvinte da Rádio Central FM 87,5, a rádio que faz a diferença. Eu sou Alan Heitz e estamos começando aqui mais um Momento Gospel. A partir desse momento, você é nosso convidado para ouvir e também para participar do programa A Caminho da Paz. O nosso tema de hoje será o Mestre Jesus. Agora são 20 horas e 2 minutos. E como que você pode participar aqui conosco? Através do Facebook da Rádio Central FM 87,5 Trombudo Central, também pelo WhatsApp 47 98826 0747. 47 98826 0747. Deixe ali o seu alô e participe das nossas enquetes do programa A Caminho da Paz. A nossa enquete de hoje é a seguinte: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Enquanto você pensa um pouco sobre a pergunta da nossa enquete, nós seguiremos aqui com a leitura do trecho evangélico e iniciaremos a conversa depois com os nossos convidados, a Cibele, que veio de Londres, e também o Tiago. Então, Márcia, você lê aqui esse trecho para nós? Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura da passagem aqui. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento seria feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7. Então, como já sabemos, já conversamos isso também em outros programas, Jesus esteve conosco por 33 anos. Porém, durante 3 anos é que se vê realmente a pregação, a peregrinação dele. Então, nada do que ele falou, ou nada do que aconteceu com ele, deve passar batido. Precisamos analisar cada trecho, cada palavra, da forma mais positiva possível, tentando trazer conhecimento para as nossas vidas. Então, para iniciar a nossa conversa de hoje, com o Tiago ali, com a Cibele, eu gostaria de colocar uma pergunta, porque ali fala da parte de César Augusto. Mas quem que era esse César Augusto e por que ele pediu um censo, Tiago? Boa noite a todos, então, que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui novamente, falando mais um pouquinho sobre o Evangelho, sobre Jesus, né? E então vamos explicar um pouquinho sobre quem era César Augusto. Ele era o imperador da Roma, que naquela época dominava então a Palestina, né? Por isso ele fez um censo universal, que na verdade a ideia dele era fazer a contagem
da população para obter dados sobre o serviço de armas e também para a coleta de impostos. Então essa era a finalidade do censo. E César Augusto era o imperador romano. Perfeito, então, né? César Augusto foi quem criou lá o Império Romano, né? Com as suas conquistas a mais e tal. Muito interessante. Então ele queria saber o que estava se passando na Palestina para poder ajustar os seus impostos e tal. Bem interessante. E por que ali fala também que Jesus nasceu ali, né? Em Belém. Mas por que ele nasceu em Belém? Olá, boa noite a todos. Eu sou a Cibele e é um prazer estar participando aqui do programa hoje com vocês. Bom, como foi falado, estava acontecendo então um recenseamento na Palestina para que o imperador César Augusto soubesse então dados, né, sobre a população ali da época para que ele pudesse cobrar melhor seus impostos. Então José e Maria precisavam se dirigir até Belém, porque foi lá onde José nasceu e ele precisava fazer esse recenseamento na sua cidade natal. Então, por isso, eles viajaram até Belém. Ocorre que, quando eles estavam lá, Maria então começou a dar à luz e por isso Jesus nasceu em Belém. Perfeito, então, ele nasceu ali a caminho, né? Da cidade ali de Belém. Mas assim, eu acredito que deve haver algumas dúvidas, né? Porque uma hora falam que Jesus era o Galileu, daqui a pouco falam que ele era o Nazareno, mas ele nasceu em Belém, e Belém fica na Judéia, que é do lado de Jerusalém. Tiago, quer conversar um pouquinho sobre essas cidades ou localidades ou distritos ali conosco? Sim, na verdade, ele também, a questão de Jesus ter nascido em Belém, ela parte para cumprir uma profecia, né, que é a profecia de Miqueias, que diz assim: "E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel." Então, o nascimento de Jesus em Belém também coincidiu com essa profecia, né? Para explicar um pouquinho ali as diferenças entre Belém, Judéia, Jerusalém, Nazaré, Galiléia e Roma, a gente tem que relembrar que no tempo de Jesus a Palestina ela era dividida em 4 províncias: a Judéia, a Samaria, a Galiléia e a Pérea. A Judéia ficava no sul, a Samaria no centro e a Galiléia no norte da Cisjordânia. A Pérea ficava na região oriental do Jordão. A Judéia, então, era a província ali da Palestina. Seus habitantes eram, na maioria, a raça mais pura dos judeus. Jerusalém era a capital da província, então, da Judéia. Era ali que estava o templo, que era o único local oficial para se oferecer sacrifícios a Deus. Por isso chamavam Jerusalém de Cidade Santa. Belém também ficava na Judéia, mais ao sul da capital Jerusalém, e foi ali onde Jesus nasceu. A Galiléia era outra província da Palestina. Ali era habitado por muitos estrangeiros, né, os gentios. Por isso os judeus não viam aquela província com bons olhos. Assim como a Samaria, né, que tinha uma mescla de vários habitantes e tradições. É importante não confundir a Galiléia somente com o Mar da Galiléia, né? O Mar da Galiléia, na verdade, era o lago de Genezaré que ficava na Galiléia, né? E Nazaré era uma das cidades mais importantes da província da Galiléia, que foi a cidade onde Jesus passou a sua infância e mocidade. Roma, naquela época de Jesus, era a maior cidade do mundo, né? Era a capital do reino de Roma, né? Depois transformado em Império Romano pelo César Augusto. Perfeito. E então, nisso ali se explicaria essa questão de chamar Jesus de Nazareno ou de Galileu, porque quando ele retorna depois, ele passou ali a infância, a mocidade naquela região, onde passaram a conhecer ele efetivamente, né? Mas o seu nascimento foi em Belém, que fica na Judéia, que era já aonde era a casa, né? A casa de Davi, que da onde José saiu. Então, realmente isso às vezes provoca um pouquinho de confusão, né? Mas Belém
Jerusalém e Nazaré são cidades, né? Exatamente. Já a Judéia, a Galileia, daí já são aquelas divisões, aquelas 4 divisões, né? Exatamente. E a Judéia era comandado por Herodes, que era o rei ali daquela região. Quem que era esse Herodes? Porque tem uma passagem ali que ele queria matar Jesus, né? Que história é essa aí que Herodes quer matar Jesus? Bom, o rei Herodes, então, ele era um representante do Império Romano ali na Palestina, né? Ele foi avisado, então, por magos que Jesus, o rei dos judeus, tinha nascido, porque eles viram uma estrela do Oriente e vieram adorá-lo. Herodes consultou então os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo para saber aonde havia sido esse nascimento. Eles informaram que era em Belém, da Judéia, porque assim estava escrito pelo profeta. A presença dos magos em Jerusalém, à procura do Messias aguardado, provocou então medo, né, nesse rei Herodes, porque ele achou que então ele ia perder o poder, né, perder o cargo, porque ele imaginava que chegaria, né, um rei com exércitos, né, com bastante poder o suficiente para que ele então perdesse o trono. Então Herodes pediu para que esses magos encontrassem Jesus e mandassem avisá-lo que ele também queria ir até lá para adorar Jesus. No entanto, quando esses magos encontraram Jesus, eles lhe ofereceram os seus tesouros, né? Que era ouro, incenso e mirra, que era uma essência que se fazia perfumes. Por uma divina revelação, esses magos tiveram um sonho. E nesse sonho, um anjo avisou para que eles não voltassem para junto de Herodes. Então, eles voltaram para sua terra por um outro caminho. Quando Herodes percebeu que tinha sido enganado pelos magos, mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e nos seus arredores, todos os meninos que tivessem menos de 2 anos. Assim, ele achou que poderia exterminar, né, esse rei que estava nascendo. José, que era pai de Jesus, recebeu então uma orientação de um anjo no sonho, falando sobre a matança e orientando a família a seguir para o Egito. Então foi assim que Jesus sobreviveu a essa ordem do rei Herodes. Então Herodes acho que estava com algum receio, né, desse Jesus. E o que chama atenção ali é que por 2 vezes, né, na fala ali, um anjo veio avisar os reis magos, ou os magos, né? Um anjo veio avisar José. Para nós, na doutrina espírita, nós entendemos como um espírito superior que veio dar uma comunicação para que tomasse um outro rumo, para que não acontecesse algo pior. Tiago, qual que era o medo desse rei Herodes com relação a Jesus? Era como a Sibeli ele comentou, né? O medo real dele era de perder o poder que ele exercia ali, porque se cumprisse a profecia de Miqueias ali, que o rei então os vinha apacentar os judeus, né? Eles aguardavam um rei que viesse os libertar, os salvar do domínio romano. Então ele tinha esse medo de perder o poder, né? E essa era a intenção da qual ele cometeu ali, exigiu a matança dos inocentes. E ele também explica muito bem, porque então Jesus nasceu em Belém. Eles tiveram que sair dali devido à matança dos inocentes, então eles foram para o Egito, aí depois eles retornaram, mas aí Jesus passou a infância e a mocidade toda em Nazaré, por isso Nazareno, e depois ele começou a fazer lá as suas pregações, né, os seus milagres na Galileia, por isso Galileu. Então uma coisa meio que está interligada à outra, né? Perfeito. Eu li também que quando, né, nos estudos ali, que José novamente foi avisado que poderia retornar ali, né, para a sua casa, quando ele estava, né, no Egito, porque quem gostaria que eles não vivessem mais já havia morrido, né, que era Herodes. Ele morreu pouco tempo depois. E ele voltou, porém, quando ele ficou sabendo que era Herodes, o filho do Herodes, né, o Herodes Antipas, né, quando ele ficou sabendo que era ele que governava a Judéia, ele ficou com medo de retornar para casa em Belém. E daí ele escolhe Nazaré, né? Isso, que era onde ele já vivia com Maria, né? Isso, e daí ali depois Jesus
tem todas as passagens dele ali. Então, vamos finalizando aqui o nosso primeiro bloco de conversa e vamos agora para um intervalo musical para a gente poder tomar uma água aqui e daqui a pouco retornamos com mais bate-papo. Pensamento do dia. Passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Mateus, segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Na trilha do mestre, é importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Jesus não pergunta se ele se julga dotado ou com força conveniente. Não pergunta se Mateus é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se ele sofre em família ou se possui débitos a solver. Simplesmente ele pergunta e diz: Mateus, segue-me. Não pergunta a ele se ele tem tentações, se ele está acusado de alguma sorte, se ele retém valores de educação, se é rico ou pobre de possibilidades materiais. O Senhor diz apenas: segue-me, como quem afirma que se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros eficientes em todas as suas necessidades. A lição é clara e expressiva. Reflitamos nela para que não venhamos a permanecer nas sombras da indecisão. Você está ouvindo o programa A Caminho da Paz. Olá, estamos retornando aqui então com o programa A Caminho da Paz pela Rádio Central FM, a rádio que faz a diferença. O nosso tema de hoje é o Mestre Jesus. Então estamos conversando aqui, com o Tiago, com a Cibele, sobre essa passagem do nascimento de Jesus e tal, a questão de César Augusto, a questão de Herodes. Mas assim, vale aqui uma reflexão. A gente já tem essa noção que Jesus é realmente muito evoluído. Mas por que Jesus veio à Terra? Bom, a vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber os ensinamentos superiores. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria para nós o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Complementar alguma coisa, Tiago? Na verdade ali ele veio trazer então pra gente a mensagem da verdade e do amor, né? Como nos dizeres de João, era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio exemplificar o amor, dizer, que a vida espiritual era mais importante que a vida material e veio nos salvar. E a verdadeira salvação, na verdade, é a nossa perfeição. Nós estaremos realmente salvos quando estivermos perfeitos, Seguindo o que ele nos ensinou, usando o seu evangelho como manual de conduta, a gente vai estar no caminho, então, que ele nos orientou, já que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem ele, então o caminho da salvação é ele, praticando o que ele nos ensinou, é que a gente vai chegar então à perfeição, à nossa salvação, Ele é a luz do mundo, Ele se auto-intitulou assim, E também deixou aquela passagem que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim todo aquele que praticar a vontade do Pai. Então, Jesus praticou a vontade do Pai. Ele exemplificou, ele viveu, ele vivenciou aquilo que ele dizia. Mas é interessante, porque ele era rei, o rei dos judeus. E por que esse rei não nasceu numa família de nobres, Seria muito mais fácil ele já nascer lá na família de César Augusto, já dominar Roma toda e por conseguinte dominar o mundo, Mas não, ele nasceu numa simples manjedoura. Por que ele nasceu numa manjedoura?
A manjedoura, ela é o ponto inicial da lição do Cristo, que nasceu de uma maneira muito humilde. E a humildade, então, ele vem nos contar que é a chave de todas as virtudes. Então, em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam. É por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Ele. Quer complementar, Tiago? Ali a questão do rei, né? Os judeus, eles, segundo várias profecias, eles aguardavam o nascimento, então, de um rei que os salvasse, o libertasse daquele domínio romano, né? Então imaginavam um rei nobre, rico, e que os libertaria daquela situação. Só que na verdade a salvação era outra, né? Era dessas profecias, era se referenciando então à questão espiritual. Então o reinado dele foi totalmente espiritual. Ele veio na manjedoura já exemplificando a humildade e veio mostrar o caminho da salvação, exemplificando o amor aqui na terra. Mas naquela época eles não compreenderam bem desse jeito, né? Então nada do que Jesus fez, mostrou, sentiu, apresentou, foi em vão, né? Ali ele já demonstrando a humildade. Olha, ele é rei, ele poderia ter nascido aonde ele quisesse. Ele nasceu numa manjedoura já para demonstrar essa humildade. E assim, né? Ele nasceu na manjedoura, também diz o texto ali, porque ele não achou ninguém que desse a José e Maria, né, não acharam ninguém que desse uma hospedagem para eles, né? Então, não havia lugar para receber Jesus naquele momento. E será que hoje há lugar para receber Jesus? Não havia lugar então na estalagem lá, quando José e Maria então saíram de Nazaré para ir até Belém. Então as estalagens estavam todas lotadas devido ao recenseamento. Então o único lugar que sobrou, bem dizer, foi a estrebaria. Foi ali que eles pernoitaram e onde Jesus nasceu, então, na manjedoura, né? Então naquela época não havia lugar. E hoje, se a gente for fazer uma analogia com que o lugar seja o nosso... a casa, né, o lugar para Jesus habitar seja o nosso corpo, né, o nosso coração, se deixarmos que a sua mensagem, os seus ensinamentos tomem conta da nossa alma, do nosso coração, transmitindo através dos nossos pensamentos, dos nossos atos e das nossas palavras, aí Jesus tem um lugar, né, tem morada no nosso corpo físico e consequentemente no nosso lar, se agirmos conforme os princípios cristãos, né, mas tudo vai depender da gente. Cibele? Aqui vale a gente refletir também que a gente vive numa sociedade de consumo desenfreado, né? Que faz com que as pessoas gastem a sua energia e empreguem os seus esforços na busca pelos bens materiais, em possuir e acumular cada vez mais para ter prosperidade financeira. Nessa ânsia, muitos de nós fecham as portas para a busca da elevação espiritual, para ouvir a mensagem de Jesus. O lugar de Jesus, ele é no nosso coração. Para isso, nós precisamos nos abrir para Ele, conhecer de fato quem Ele foi, a sua missão aqui na Terra, sentir os ensinamentos dEle tocando o nosso coração e passar a agir como Deus nos ensinou. Só assim nos tornaremos pessoas melhores, né? E poderemos ajudar a humanidade a progredir moralmente. Então, eu acho que há sim lugar para Jesus na atualidade, desde que a gente abra as portas do nosso coração para Ele. Conheças a verdade e a verdade vos libertará, né? É bem isso mesmo. Então, Jesus veio nos mostrar isso. Olha, gente, não dá para servir a Deus e a Mamon. Claro que temos a necessidade material. Não vamos ser aqui, de certa forma, hipócritas e falar assim, não, nós somos totalmente libertos. Nós estamos nesse meio, nós precisamos da parte material. O que estamos dizendo e o que estudamos e buscamos aprender, né, é que se nós ficarmos servindo a parte material, nós vamos deixar o nosso lado espiritual a desejar. Nós não vamos aproveitar essa encarnação. Nós não vamos conseguir evoluir o tanto que nós precisamos. E é para isso que nós estamos na Terra. Essas dificuldades que temos seria como um teste para nós
nos melhorarmos, buscarmos auxiliar ao próximo. E aí que vai morar a felicidade. É isso que o Nazareno, que o Galileu nos trouxe, né? Que precisamos um ajudar ao outro para que com isso a sociedade toda evolua, vá para a frente. E daí sim teremos uma sociedade justa, uma sociedade mais feliz. Então assim, temos várias participações. Agora eu vou pedir para a Márcia aqui mandar um upa para cada um de vocês que participou. Pessoal, queremos mandar um abraço, agradecer a participação de vocês aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Então temos a Maria Salete Correia, de Trombudo Central, um abraço, a Iria Lunelli, o Marco Aurélio de Lontras, o Adilson Vipel, lá de Presidente Getúlio, a Maristela de Trombudo, o Romero de Trombudo, a Juliana Rodrigues e Laurentino, o Carlos e a Lúcia de Presidente Getúlio, o Luiz Campreguel, Rio do Sul, a Rosângela de Salete, a Cris Dominski, o Nazato de Taió, a Rositol, Trombudo Central, João Sobrinho Leite de Rio do Campo, Vani Cipriani, o Denilson de Rio do Sul, a Camila e o Pablo, também de Rio do Sul, o Télvio de Taió. Eu falei o Nazato, já falei, né? Pulei ele. O Nazato de Taió e o Télvio também. A Karine de Curitiba e o Sérgio Reis de Rio do Sul. Um abraço e muito obrigado pela participação. Poxa vida, quantas participações aí. Obrigado a todos que nos acompanham. Só estamos aqui porque você está aí nos ouvindo, nos acompanhando pelo Facebook. Obrigado mesmo de coração. Isso nos dá cada vez mais motivação para continuar nessa caminhada, para continuar buscando cada vez mais o Evangelho. Claro que trazemos ele à luz da doutrina espírita, porque é a caixa de ferramenta pela qual acessamos o Evangelho. É isso que nós buscamos para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Estudamos a doutrina espírita para poder acessar cada vez mais o Evangelho. Mas continuando aqui na nossa conversa, Jesus andava com pessoas que eram consideradas, vamos dizer assim, as escórias da sociedade, né? Por que ele andava com essas pessoas? Nas pregações de Jesus na praça pública, né? Estavam ali sempre os seres mais desprotegidos e desclassificados da sociedade. Isso acontecia porque Jesus veio demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Então é mais uma vez a lição de humildade, né? Ele veio muito humilde e falava para os humildes. Quer complementar, Tiago? Ele veio nos ajudar a sair então da incredulidade, da ignorância espiritual e que aquelas pessoas se encontravam mais imersas nisso, né? E ele disse, né, que não são os sãos que precisam de médico, então por isso que ele estava junto deles para demonstrar principalmente que nós devemos amar a todos sem distinção, né? E é isso que eu sinto da doutrina, sabe, Tiago, Cibele, a Márcia que está aqui também e você, querido ouvinte. A doutrina espírita eu também sinto da mesma forma, porque nós não queremos convencer ninguém a ser espírita. A gente não está preocupado com você que já é evangélico, que está indo na sua igreja, que tem a sua adoração, o seu fervor, que você já se encontrou no seu caminho, que a sua religião te atende. Você não é uma preocupação para nós, porque nós sabemos que você já está perto da casa do Pai ou até na casa do Pai. Nossa preocupação são com aqueles que são os doentes da alma, os doentes do espírito, aqueles que realmente precisam de algum auxílio, de algum apoio, de algum amparo, aquele que precisa cair em si para retornar à casa do Pai. Então, essa é a nossa preocupação. E é isso que Jesus nos falava, né? Um dia haverá um só rebanho e um só pastor. E quanto antes nós entendermos isso e caminharmos juntos, buscando uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, será melhor para todos nós, né? Então, agradecemos também, claro, imensamente a você que está aí nos ouvindo, que tem uma religião diferente da nossa, mas que gosta aí de nos acompanhar. Obrigado mesmo pela sua audiência. Então, continuando aqui com a nossa reflexão, né? Por que Jesus não assumia a autoria dos ditos
milagres? Porque ele não falava, olha, fui eu que te curei, né? Por que isso, Tiago? Então, tem uma passagem de João em que ele diz assim: meu ensino não é meu, e sim de Deus que me enviou. Então ali a gente pode separar que Deus é o Criador e Jesus é a criatura, né? A intenção de Jesus é enaltecer a imagem de Deus perante aos homens. Afinal, tudo provém dele, né? Tudo provém de Deus. E Jesus se reconhecia que ele era um instrumento apenas de Deus aqui na Terra, mas que não poderia fazer nada se não fosse a favor das leis divinas, né? Pois tudo emana de Deus. Outra questão também era pela fé das pessoas, né? Ele sempre repetia que era a tua fé que te curou, a tua fé que te salvou. Então tudo dependia de um conjunto das leis de Deus, juntamente com a fé que as pessoas tinham. Por isso ele operava os milagres, né? Então assim, né? Podemos nós também, e se nós quisermos, né? Buscar a Jesus, buscar a Deus. Então pela nossa vontade, pela nossa fé, nós também conseguiremos isso. Não à toa que Jesus falou, vós sois deuses, né? Tudo que eu faço, vocês também poderão fazer, e muito mais. Então assim, a nossa enquete de hoje, caso alguém ainda queira participar ali, é a seguinte: quem é Jesus para você? Se quiser participar, deixar o seu comentário ali, estaremos divulgando aqui depois. Nós vamos dar mais uma pausa para uma música, mais um intervalo musical então. A música vai ser O Chamado, com as nossas amigas lá do litoral, a Simone e Crema. Até daqui a pouco. Pela audiência, pela participação, quem ficaria agora? Então ele veio Edson Faquinho, e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso. Conversando contigo, obrigado mesmo. Mostrou as pedras e os espinhos. Pessoal, então, gente, E quando viu que o medo assolava nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse: confiem e vão. Eu tô aqui também, ó. Obrigadão mesmo pela parceria. Você está ouvindo o programa A Caminho da Paz. Então, agora 20 horas 38 minutos, estamos retornando aqui com o programa A Caminho da Paz pela Rádio Central FM, a rádio que faz a diferença. O tema de hoje é o Mestre Jesus. Estamos aqui conversando com o Tiago e com a Cibele, os dois lá de Lontras. E para continuar a nossa reflexão, então, quem que é Jesus para a doutrina espírita? Estão na dúvida, estão brigando para ver quem que vai responder ali. Bom, Jesus, então, foi o ser mais perfeito moralmente que a humanidade já conheceu, né? A doutrina espírita nos ensina que Jesus é o governador do nosso planeta. Ele atuou, né, na construção da Terra aqui. E sua missão é encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando as condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Segundo a questão 625, né, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, qual é o modelo, né, que a gente deve seguir, eles dizem que é Jesus, né? Então Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. E o modelo, então, é para ser usado e o guia é para ser seguido. Então a visão espírita de Jesus é essa, né? Ele é o nosso modelo, o nosso guia, e através dos seus ensinamentos, então, ele nos deixou a condição
para chegarmos à perfeição, que foi para isso que a gente foi criado, né? Quando ele criou o planeta Terra, ele já era perfeito, então ele já foi uma vez como nós, mas há muito, muito tempo, né? Quando ele criou o planeta Terra, ele já era um espírito crístico, né? Então ele já era muito evoluído. Então ele fez toda a parte ali com os outros espíritos superiores e celestiais para criar a Terra. Por isso, então, o governador do nosso planeta, né? Então, para nós espíritas, Jesus não é Deus, né? Não, ele é a criatura, né? Não é o criador. Ele tem a essência. Todos nós, né? Como ele disse, todos nós somos deuses. Então, temos a essência divina, mas não somos, né, a parte dele, né? Nós somos obra dele, né? Então, somos a criatura, né? Então, Jesus é nosso irmão, né? Podemos considerar assim, né? Sim. Claro que um irmão maior, né? O mais elevado, como foi passado, é um modelo e um guia para nós. Então, do que a gente pode ter conhecimento, Jesus é o espírito mais elevado que passou aqui pela Terra. Pode complementar. Essa questão é bem interessante também. A doutrina espírita tenta visualizar Deus não de uma forma endeusada, né? Porque como homem, ele era normal como nós, né? O corpo dele físico era igual ao nosso. A sua evolução estava na questão espiritual. Ele era um espírito elevado, então a sua evolução é espiritual e não corporal, né? Assim ele era como qualquer um de nós que estava aqui. Então a gente não endeusa Deus, né? Jesus ele faz parte, ele é o nosso irmão, então é um contato mais próximo, então a gente pode ver uma realidade um pouco mais próxima da gente, Jesus, né? Exatamente, daí fica um pouco mais fácil para tê-lo como modelo e guia, né? Porque se fosse algo realmente fora da realidade, nós não alcançaríamos, né? E se nós somos deuses, como ele falou, então é possível chegar na perfeição de Jesus, né, que é uma perfeição relativa. Exatamente. Comparada a Deus, que é a perfeição suprema. Mas assim, tem alguma condição para seguir esse mestre Jesus aí? Segundo ele, para ser então os seus discípulos, né, a condição era que a gente amasse a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Ele diz lá em João que os seus discípulos serão reconhecidos pelo amor, né, de uns para com os outros. Então acho que a condição essencial para a gente seguir ele é amar, né? Amar o nosso próximo e amar a Deus, né? Bem facinho, né? Só que não. Então precisamos praticar muito a caridade, praticar a benevolência, praticar o perdão. São todas as virtudes, né? Conseguirmos alcançar essas virtudes. Claro que não quer dizer que isso a gente não possa já olhar para Jesus como modelo, como guia. Não precisamos ser perfeitos para daí nos dizermos cristãos, mas precisamos sim caminhar no sentido de querer chegar no Cristo. Cibele, quer falar algo? Eu observei também que aqueles que seguiam Jesus, né, naquela época, eles já se destacavam dos demais, né? Porque também, na época que Jesus passou pela Terra, havia um ambiente muito corrupto, né? E essas pessoas que seguiam Jesus já tinham se destacado pela sua pureza de costumes, por uma conduta exemplar. Então era necessário, né, que fossem pessoas assim, que elas pudessem então se desenvolver seguindo Jesus com desinteresse, abnegação, mansidão, coragem, dignidade, humildade e amor. Então eram algumas características que os seguidores de Jesus tinham. Certo. E tem uma questão que Jesus, né, ele morreu, né? Mas Jesus morreu ou ele está vivo? Essa visão, na verdade, se a gente for ver materialmente, né, como eu disse antes, separar corpo de espírito, né? Então, fisicamente Jesus morreu, mas espiritualmente não, né? Ele nunca deixou de existir, né?
para quem estuda, compreende, né, sente os seus ensinamentos, né, os ensinamentos do Evangelho que ele nos deixou, sente a presença vital de Cristo no seu coração, né? Para os demais, ele está vivo também, mas basta que para isso eles o chamem, né? Como naquela passagem de Marcos, em que ele acalmou a tempestade, né? Então ele estava dormindo na parte de trás do barco, quando os apóstolos viram a tempestade, eles foram chamar Jesus para acalmar a tempestade. Se a gente for fazer uma analogia, o barco pode ser a nossa vida, a tempestade, os problemas, e Jesus está ali o tempo todo, é só a gente chamar, é só a gente procurar ele, né? Então, Jesus não morreu, ele habita dentro de nós, mas vai da gente querer que ele esteja vivo dentro de nós, né? Sim. Perfeito. Então, e mais um detalhe ainda. Para nós espíritas, se tem aquela questão, olha, Jesus está parado, está sentado, né? Não, para nós ainda há um algo a mais. Jesus está ativo. Jesus não para. Então a gente não consegue ver isso de uma forma, morreu, né? Saiu do corpo, né? Desencarnou, deixou a veste carnal. Ele não fica acomodado. Então continua o trabalho, continua a atividade, porque o espírito, ele vive, o que é do pó retorna ao pó e o que é do espírito retorna ao espírito. Então nós vemos sim um Jesus ativo, trabalhando, como governador espiritual desse orbe, olhando por todos nós e principalmente buscando fazer cumprir aquelas palavras, que nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Essas são as palavras de Jesus, ou seja, nenhum de nós que está aqui na terra está perdido para Jesus. Então ele ama a todos e ele quer que todos consigam evoluir, consigam chegar à perfeição moral. Mas tá, tudo bem, conversamos bastante aqui sobre a passagem evangélica. Mas agora vamos trazer para o nosso dia a dia, Tiago e Cibele. Dessa parte aqui que a gente conversou hoje, o que a gente pode trazer aí de ensinamento para nós? Jesus deixou vários ensinamentos, né? Então o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia são algumas delas, né? Vigiar a nossa própria conduta para não errar, orar sempre com sinceridade e propósitos elevados, as qualidades que Deus nos deu, elas servem para ser usadas em ação em benefício ao próximo, né? Mansitude e humildade, que acalma as nossas dores, ou seja, o jugo leve, né, que ele promete. Perdoar para ser perdoado. Quanto mais generoso a gente for com os outros, mais nós receberemos da bondade divina. Em pensar que a recompensa que aguardam aqueles que cumprem as leis divinas, elas não serão dadas aqui na Terra, e sim espiritualmente, né? Foi o que ele nos ensinou. Então, resumindo tudo, fazer ao próximo o que gostaríamos que o outro nos fizesse, né? Que isso digamos, a conduta ideal em todas as situações. Então a gente sempre se colocar no lugar do outro e pensar o que a gente gostaria que o outro fizesse conosco em cada situação. Eu acho que isso é o que ele espera da gente, manter ele vivo nos dias de hoje, agir dessa forma, né? Perfeito, Cibele. Acho que uma palavrinha só para complementar tudo isso que o Tiago falou é a gente ter a caridade, né? A caridade no nosso coração, né? Fora da caridade não há salvação. Então a gente vai progredindo à medida que a gente vai se colocando no lugar do outro, fazendo pelo outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós, se nós estivéssemos passando por aquela situação. Então acho que a gente agindo dessa forma, a gente está seguindo os passos de Jesus, né? Perdoando sempre, perdoando também aquelas pessoas que em algum momento nos magoam, né? Os nossos inimigos. Isso é difícil, muito difícil. Mas a gente vai começando devagarinho, perdoando coisas pequenas, e assim a gente vai nos exercitando para ir realmente conseguindo colocar em prática a lição da caridade. A caridade é justamente isso, é a lei do amor em prática, é vivenciar a lei do amor, é se colocar no lugar do outro através da empatia, enfim, todas as virtudes, né, o perdão e tudo mais, realmente vivenciado. Então, gente, vamos para mais um intervalo musical. Só vou pedir para a Márcia, então, passar uns recadinhos aqui do pessoal que está nos acompanhando. Márcia? Mandamos ainda um abraço pro Edson Faquin, de Florianópolis.
e trabalhador da fé, que lá a gente sempre está junto, lá em Floripa. O André Luiz, também de Florianópolis. E o Denilson pediu para avisar que o tema do programa de semana que vem é melancolia e depressão, com base no trecho do Bem-aventurados os aflitos, da passagem do Evangelho. A gente vai de música agora. Então, obrigado aí por estar nos acompanhando. Vamos agora então com Tim e Vanessa, Senhor das Estrelas. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de... Ela sabe? Para interagir mais, ó. Pedir para os dois ficar assim, né? Não, é que semana passada veio a Neide, aí ela começou a dar abraço. Mas realmente, né? Se não interagir no Face, ficar 1 hora aí assistindo a gente, assim, deve ser chato mesmo, né? Deve ser difícil. Mas faça uma caridade aí para conosco, né? Dá de fazer um lanchinho, né? Enquanto vocês viram. Quando começa Pra ficar meditando, faz um lanchinho. Então, agora eu passo para vocês só para se despedir, dar um abraço aí. Olá, querido ouvinte, estamos retornando aqui então com o programa A Caminho da Paz, chegando já no bloco de conclusão aqui do nosso programa. Tiago, Cibele, querem mandar um abraço para alguém? Querem fazer algum comentário a mais? Na verdade, queria só então agradecer ao convite de vocês novamente por estar participando desse programa, falando um pouquinho então do nosso querido irmão, né, e mestre Jesus. Agradecer aos que acompanharam o programa de hoje. Espero que esses nossos momentos que a gente teve aqui junto, a gente possa ter esclarecido algumas questões que até então estavam meio confusas, né? Então, somente agradecer então a todos e mandar um abraço a todo mundo que nos acompanhou. Cibele? Isso, eu também quero só mandar um abraço, agradecer a todos que ouviram o programa, né? Que a gente pôde falar um pouquinho do Mestre Jesus, que sempre vem para nos acalmar, nos tranquilizar, nos trazer assim ensinamentos muito preciosos para a nossa vida. Então, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Então, gente, muitas pessoas participaram aqui hoje, já foi comentado ali antes alguns nomes. Estamos chegando realmente aqui já ao nosso limite ali de tempo. Então, obrigado mesmo de coração por você que nos acompanha. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, estaremos aqui de novo conversando um pouquinho mais sobre melancolia e depressão com base nos ensinamentos de Jesus. Fica aí o nosso agradecimento especial, né, por você nos acompanhar e até a próxima sexta-feira. Fique agora então com o Momento Espírita e uma boa noite e um bom final de semana a todos. Obrigado. Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Pensamento em nós. Tchau, pessoal. Obrigado pela participação de todos, tá? Até a próxima Até sexta semana que agora. vem. Tchau, tchau. Obrigado. Está no ar
Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Pensamento e nós. Certo dia, ao chegar da escola, o pequeno Zeca entrou em casa batendo forte os pés no assoalho. Seu pai, que saía para o quintal a fim de fazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo chamou o menino para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, o acompanha um tanto desconfiado. Porém, antes que seu pai dissesse alguma coisa, o menino falou irritado: "Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo. Eu desejo tudo de ruim para ele." Seu pai, um homem simples, mas portador de grande sabedoria, escuta calmamente o filho que continua a reclamar. "O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Eu não aceito isso. Gostaria que ele ficasse doente sem poder ir para a escola." O pai escuta calado o desabafo do filho, enquanto caminha até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Tomou o saco de carvão e pediu ao menino que o acompanhasse até o fundo do quintal. O menino o acompanhou sem entender bem o que estava acontecendo. O pai abriu o saco e, antes mesmo que o filho pudesse fazer alguma pergunta, propôs algo. "Filho, está vendo aquela camisa branquinha estendida ali no varal para secar? Pois bem, faça de conta que ela é o seu amiguinho Juca, e cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu endereçado a ele. Quero que você jogue todo esse carvão naquela camisa até o último pedaço, como se fosse tiro ao alvo. Quando terminar, avise-me que eu volto para ver como ficou." O menino achou a brincadeira divertida e pôs mãos à obra. Todavia, o varal com a camisa estava longe, e por esse motivo poucos pedaços acertavam no alvo. Após mais ou menos 1 hora, o garoto concluiu a tarefa e gritou por seu pai. O pai aproximou-se devagar, olhou para a camisa e perguntou: "E então, filho, como está se sentindo agora?" O filho respondeu prontamente: "Estou cansado, mas feliz, porque acertei muitos pedaços de carvão no Juca, quero dizer, na camisa." O pai olhou para o menino, que ficou sem entender a razão daquela brincadeira, e lhe falou com carinho: "Venha comigo até meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa." Ambos se dirigiram até o quarto, e o menino foi colocado na frente de um grande espelho, onde pôde ver seu corpo por inteiro. Que susto! Só se conseguia enxergar seus dentes e seus olhinhos. Então o pai lhe disse com ternura: "Filho, você viu que a camisa quase não sujou? Mas olhe para você. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos maus pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem, ficam sempre em nós mesmos." Zeca sorriu envergonhado e falou: "Vou tomar um banho e depois lavar uma certa camisa." Quando um pensamento infeliz sai da nossa mente, abre espaço para ali se instalarem miasmas de enfermidades. Ao contrário, quando nossos pensamentos são nobres, é como se suave bálsamo penetrasse nossa alma, inundando-a de tranquilidade e paz. Pensemos nisso. Assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.